eu não sou do Algarve, não sou algarvio, eu passei a contratar estas sessões ou estes encontros a partir de um contacto tipo pela internet de alguém que queria saber coisas acerca da família Freire, numa altura que eu andava a fazer investigação sobre isso, e depois desse contacto com uma pessoa que eu não sei quem é, sei que também se chama Freire, passei a receber informação sobre estes encontros que se têm realizado. Nomeadamente participei num que foi online. Não sei se foi há 2 anos, foi o ano passado. Isto é uma coisa muito ligeira, muito simples, muito de amador, que aliás eu sou um amador nestas andanças. Isto funciona? Não anda para a frente nem para trás. No Enter, está a trabalhar no Enter. Já está. Ora bem, origem e particularidades de um sobrenome, que é o meu. E eu vou fazer uma coisa que eu não gosto muito, que é ler. Mas talvez lendo eu me consiga despachar e não me prolongar por áreas que não têm interesse. Portanto, eu fiz uma vez, em tempos, uma investigação sobre um antepassado meu. Era um avô. Quis saber a vida dele, o que é que se tinha passado. E isto abriu-me o caminho para me interessar pela genealogia. E comecei a investigar a minha árvore genealógica. Portanto, foi uma pesquisa amadora, que não é nada comparável com aquelas que eu tenho assistido aqui. É uma pesquisa de principiante. E corre o risco de ser desinteressante, pois não se debruça sobre famílias ilustres ou famílias que herdaram as mercês dos antigos governantes por serviços prestados ou pelo papel que desempenharam na colonização dos territórios durante a Reconquista Cristã, ocupação em épocas que não parecem assim tão distantes. Ao investigar a sucessão de gerações que precederam a do ano passado, agora que eu fiz a geneira. Não. Foi possível descobrir as relações diretas que nos levaram até à segunda metade do século XVII. Ao mesmo tempo, tornou-se evidente a existência de grande proximidade entre os lugares onde se realizavam os vários atos de casamento ou batizado, ou a naturalidade dos participantes, constituindo um mosaico de núcleos familiares portadores do mesmo sobrenome. Embora não seja evidente a existência de relações diretas de ascendência nos laços de parentesco entre elas, pode afirmar-se a existência de um ou mais antepassados comuns que se explique. Tampouco foi possível aceder a fontes que nos permitam pesquisar para além do século XVII. Esta investigação permite-nos ainda uma conclusão. Existe um forte sentido de identidade que leva os personagens das sucessivas gerações a manter, em regra geral, o sobrenome que transmitem aos filhos ou aos netos. Eventualmente, quando esta regra não se verifica, podemos questionar porquê e admitir que algo diferente aconteceu, sobretudo quando a geração seguinte o sobrenome é retomado. Vejamos então. Eu sou o José Manuel Freire da Silva. O meu pai era Joaquim Freire da Silva. O meu avô era José Freire da Silva. O meu bisavô era Custódio Freire da Silva. Mas o Silva aparece apenas nos registros dos filhos. Significa que acrescentou este apelido ao que trazia da família. Já o meu trisavô era José Freire, em alguns registros dos filhos acrescentado de Crespo. Há alguma inconstância no valor atribuído aos nomes nesta altura, pois que também há um registro dele como José Joaquim apenas, mas consigo identificá-lo pelos vários registros de nascimento dos filhos e dos netos do filho mais velho, como sendo o José Freire, originário dos Matos de Santa Bárbara. Mas sendo terceiro filho, saiu da casa paterna e veio a fazer a sua vida em Torre de Valtovo, todos no Freixo, povoação próxima. Eu estou a falar de lugares que ficam perto de Ancião. Portanto, ele não dava importância ao sobrenome, é o que isto significa. Na cadeia das ligações ascendentes, a partir destes dois últimos, passa a figurar apenas, simplesmente, o sobrenome Freire, sem qualquer outro acrescento.
O José Freire de Estrada dos Matos, o Manuel Freire de Estrada dos Matos, morto pelos franceses em 1810, o Alferes João Freire o Novo, tabelião em Estrada dos Matos, nascido em Val de Boi, Estrada dos Matos, e finalmente, até tão longe quanto eu consegui chegar, ainda não é este, é o Manuel Mendes, significa que foi a mãe que o registou, possivelmente, porque o pai dele já era outra vez João Freire, o Velho, nascido em Val de Boi em 1646, julgo eu que foi em 1646, e foi tão longe quanto eu consegui chegar. Portanto, o meu sexto avô, Manuel Mendes, mostra-nos uma descontinuidade na linha Freire, mas era seguramente o pai de Manuel Freire, tendo sido, por qualquer razão, registado com o apelido da mãe, Maria Mendes. Já o sétimo avô seguia a linha dos Freire, então com a grafia Freire, com Y, e é identificado como Alferes João Freire o Novo, nascido em Val de Boi. Viveu um segundo casamento em Estrada dos Matos, onde exerceu o cargo de tabelião, e do primeiro casamento teve também um filho, João Freire, para variar. Finalmente, e até quando consegui investigar, o meu oitavo avô era o João Freire o Velho, de Val de Boi. Sei pouco sobre ele, deduzindo apenas por alguns registros que teve 3 casamentos e vários filhos. Ora, nestas 11 gerações, verificamos que em 10 o Freire é o apelido comum. Não se aplica aqui a regra enunciada por Matoso para a gente comum, onde eu me incluo. Antes, pelo contrário, as várias gerações mantêm a preocupação de se registarem com o apelido Freire. Verifica-se ainda uma característica interessante. Um dos elementos das últimas gerações é aquele que sai do núcleo local e paterno e inicia a sua vida familiar num centro urbano de maior dimensão, onde acrescenta e assimila um novo apelido, o Silva. Hoje um apelido muito comum no país, mas então o de um prestigiado dirigente local, o padre António José da Silva, político mentor das transformações políticas e sociais na Vila de Ancião. Possivelmente tê-lo-á conhecido e admirado enquanto jovem adulto. Também encontrei a combinação Freire da Silva num núcleo familiar local, como já referi, mas com o qual não consegui, no entanto, estabelecer relação próxima. Portanto, isto é para situar bem a região a que eu estou a referir, não tem nada a ver com o Algarve. Pode ser que tenha, pode ter havido imigração, como daqui a bocado já poderíamos deduzir. Os núcleos que eu me estou a referir situam-se todos perto desta povoação chamada Santiago da Guarda, no concelho de Ancião. A segunda observação que eu quero notar neste ensaio é de que existe uma constelação de núcleos familiares muito próximos, localmente, portadores do mesmo sobrenome Freire. Verifica-se a participação de vários indivíduos dos núcleos portadores do apelido Freire nos atos de casamentos ou batizados de outros, o que demonstra uma ligação familiar e temporal próxima entre núcleos, sugerindo a existência de uma identidade de grupo, sendo um dos elementos desta identidade os núcleos familiares, portando o mesmo sobrenome, e outro, o território de proximidade em que se encontram. A investigação permitiu estabelecer a linha de ascendentes masculinos, que constituíam as várias gerações da ascendência por via paterna na região de Santiago da Guarda, na Ancião, desde a segunda metade do século XVII até da pós-independência portuguesa da Coroa de Espanha, até ao tempo do Custódio, no século XIX, que nascido nesta região, se afasta e vai viver em Torres Novas, polo de atração do início da era industrial, em que virá a ser o pai do meu avô, José Freire, nascido em Torres Novas, o qual, por sua vez, se veio a estabelecer e a fazer família na Nazaré. Todos estes lugares, Estrada dos Matos, Casais, Casal dos Valentes, Graminhal, Val de Boi e outros enquadrados em freguesias vizinhas como Freixo e Figueiras Podres, ou de São João, que é o nome atual, na freguesia de Torre de Val de Todos, do concelho de Ancião, ou ainda lugares na Lagarteira e na própria Vila de Ancião, característicos de um povoamento disperso, eram bastante próximos uns dos outros e as famílias com o mesmo sobrenome estavam repartidas por todos eles. Dir-se-ia uma constelação de lugares em que havia em cada um núcleo familiar de sobrenome Freire, e nos casamentos e batizados dos que tinham o Freire no nome aparecia frequentemente um Freire
de outro lugar ou freguesia como padrinho, parente ou mesmo simples testemunha, ou até como cura e, em certos casos, até como tabelião nos atos testamentários. Trata-se de uma constatação interessante a merecer ser explorada como ferramenta na investigação genealógica. Agora, aqui estão peritos sobre esta matéria que dirão se isto tem interesse ou não. Ora bem, saltando agora do lugar nacional e até ao século XVII, tanto quanto foi possível chegar, saltei para a possível origem remota do nome Freire na Galiza. Nada me leva a relacionar a minha ascendência com gente de origem tão remota quanto a do período da Reconquista Cristã. Não deixo por isso de acrescentar nesta pesquisa um resumo da investigação de diversos autores em que surge o sobrenome Freire no norte da península e do seu relacionamento com a antiga linhagem dos Andrade, com quem desde cedo aparece ligado, e de que surge em Portugal no século XIV um ilustre representante, Dom Nuno Freire Rodrigues de Andrade, que é este personagem aqui sim à direita. Um autor galego, Ricardo Pichel Guterres, identifica este Dom Nuno como Nuno Rodrigues Freire de Andrade e Sotomayor, descendente de Rui Freire de Andrade e de Inês Gonçalves de Sotomayor, descendente deste Rui Freire, nas primeiras décadas do século XIV, de João Freire, senhor do Castelo de Andrade, e de Maria Soares. A Casa de Andrade seria então uma das mais distintas da Galiza, tanto por antiguidade na linhagem, como pela riqueza patrimonial e poder senhorial que ostentava. Já agora aqui um pequeno comentário. Parece que este Nuno Freire terá fugido da Galiza, e agora entre aspas, por matar em praça pública de certa vila daquele reino a um corregedor ou juiz. Vamos ver o que é que aconteceu a este Nuno Freire. Este homem, de muito nobre geração, nobres virtudes, excelente guerreiro, foi eleito em 1357 mestre da Ordem de Cristo, assumindo o cargo logo no primeiro ano do reinado de Dom Pedro I, tendo-lhe o rei confiado a educação do seu filho bastardo, Dom João, futuro mestre da Vila. Desconhece só certos motivos reais que levaram Dom Nuno a Portugal, onde já se encontrava no fim da primeira metade do século XIV, como destacadíssimo imigrado galego na corte portuguesa, como demonstram os seus cargos de mestre de Cristo e de chanceler-mor e aio do primeiro monarca da dinastia da Vigas. O certo é que Dom Nuno se tornou num dos homens de confiança do futuro Dom Pedro I, sendo um dos seus vassalos encarregues de observar e fazer cumprir o acordo de Canaveses, com que se pôs fim à guerra civil entre Dom Afonso IV e o seu filho, por causa do cruel assassinato da sua amante Inês de Castro. Foi no ano de 1357 a mudança da sede da Ordem de Cristo de Castro Marim para Tomar, onde fora a primitiva sede da Ordem dos Templários. Foi ainda com Dom Nuno que se construíram também, em 1362, os Passos de Ferreira dos Ezas, residência do Mestre de Cristo. Discute-se ainda entre os historiadores a importância da alegada ligação familiar entre Dom Nuno e Dona Teresa Lourenço, mãe do futuro Dom João I, a qual seria de origem galega e descendente da Casa de Andrade, a mesma de Dom Nuno Freire. Esta senhora teria chegado a Lisboa como dama da Infanta Constança, tal como Dona Inês de Castro. Dom Nuno Freire acompanhou a incursão de Dom Fernando I na Galiza e governou a Corunha, refugiando-se em Betanzos, na sequência da paz de Santarém, que pôs fim à intervenção de Fernando I de Portugal na Galiza. Em 1367 deu-se a morte de Dom Pedro I, continuando Dom Nuno Freire a exercer as funções de chanceler-mor, vindo a falecer por volta de 1372 ou 73, sendo substituído no mestrado por Lopo Dias de Sousa. Na Galiza, Freire, na Galiza, hoje em dia, é um nome bastante comum. E vou agora aqui, atrapalhei-me nos slides e vou saltar. Não sei se depois consigo voltar atrás. Uma investigação muito sumária que eu fiz no norte da Galiza dá-me uma profusão de freires a dar com pau, desculpem o termo. É, por exemplo, Freire Hermano, SAU,
Teles Freire, não sei o quê, advogados Jadmon Fingas, Freire e Menendez, Freire Bezerra, Alexandre Soares Freire, Freire Advogados, Grande Freire Advogados, Pilar Lopes Freire, enfim, isto eram apenas os freiros, o nome Freire que aparecia em sociedades comerciais, porque muito mais do que estes existiam como nomes não profissionais. Bom, o slide anterior que eu saltei era apenas uma curiosidade. Nestas pesquisas que fiz em vários sites internacionais, descobri um José Freire da Silva, nascido em Betanzos, mas atual, que foi um imigrado nos Estados Unidos, mas que foi um infeliz protagonista de um episódio que vou tentar resumir. Em 1918, nos Estados Unidos, José Freire da Silva alistou-se para servir na Primeira Guerra Mundial. Tinha 21 anos, era natural de Espanha, Santa Marta de Ortigueiros, no norte da Galiza, onde nasceu em 1896. Através do Ancestry, chegámos também ao registro do que parece tratar-se com toda a evidência do mesmo indivíduo, natural de Santa Marta de Ortigueiros, Betanzos, província da Corunha. Este homem morreu em 16 de janeiro de 1935, com 6 tiros desferidos pelo seu empregado na sequência de um jogo de cartas que teve lugar na véspera em Jacksonville, onde residia há cerca de 7 anos. Vivia nos Estados Unidos da América há mais de 20 anos, segundo a nota de ocorrência, tinha cerca de 38 anos, tendo nascido por volta de 1897 e teria um irmão e uma irmã em Espanha. Parece tratar-se, pois, da mesma pessoa que emigrou da Galiza para os Estados Unidos, serviu na Primeira Guerra Mundial e acabou por morrer em Jacksonville, assassinado na sequência de um jogo de cartas. Por coincidência ainda, Betanzos foi a região na Galiza onde Dom Nuno Freire, atrás mencionado, se refugiou antes de regressar a Portugal, depois da expedição de Dom Fernando I na Galiza. Finalmente, o último capítulo desta minha comunicação, se isto funcionar, num trabalho de dissertação de mestrado, dei com referências aos Freire de Andrade, por certo da linhagem do Dom Nuno Freire de Andrade, que foi mestre de Cristo no tempo do primeiro. Dos que estiveram na Índia, reuni a partir da cronologia geral da Índia portuguesa de Carlos Alexandre Moraes o seguinte resumo. Esteve na Índia, em 1571, um Luís Freire de Andrade, que governou Shaul e que suportou um cerco com as tropas de Nizam Melek, as quais, embora em número superior, acabaram após renhidos combates por levantar cerco a 29 de junho. De 1613 a 1622 é registrada a estadia na Índia de Rui Freire de Andrade, que se distinguiu por defender os rios de Taná e em ações na Praça de Damão. Foi governador de Damão em 1614, quando o grão mongol cercou novamente a cidade. Em 1617, presumo tratar-se do mesmo personagem, que foi reenviado para a Índia com o título de General dos Estreitos do Mar Arábico. Em 1620, construiu uma fortaleza na ilha de Queixum, território da Pérsia, de onde podia vigiar melhor o acesso dos ingleses a Hormuz, prevenindo o seu ataque. Em 1622, deu-se o cerco de Hormuz, com 6 naus inglesas, 110 embarcações persas e 6.000 homens, que se reuniram para arrasar a fortaleza de Queixum e conquistar a cidade. Rui Freire de Andrade e os seus homens combateram heroicamente, segundo é referido. Isto foi também, por curiosidade, fui à internet e encontrei esta referência ao Rui Freire de Andrade, que representa, que é uma imagem que está agregada a uma descrição de um autor, Jean de Thévenot, na sua obra Voyage tant en Europe qu'en Asie et en Afrique, em que Freire de Andrade teria, ao chegar ao Golfo Pérsico, obrigado uma mãe e um pai a matar o próprio filho no almofariz. Enfim, isto era o que se dizia do homem, mas vamos ver o que é que se dizia mais. Eu não tenho aqui a continuação. Está aqui. Há um autor italiano que viveu muitos anos na Índia e que conviveu com os portugueses. Descreveu muitas coisas que conheceu dos portugueses e
descreve também o que ele soube deste Rui Freire de Andrade. Chamava-se Nicolau Manucci, exerceu, entre muitas atividades, exerceu profissão de médico na corte do grão mongol. Conheceu de perto os portugueses da Índia e das observações e comentários que sobre eles fez. Extraí sobre Rui Freire de Andrade o que a seguir transcrevo. Manucci não deixa de expressar admiração por personagens como Rui Freire de Andrade, de cujas histórias chegou a fama que se espalhara pela Índia dos tempos em que governara Mascate. Sobre ele, de quem, segundo se dizia, podia com um simples olhar matar pessoas quando quisesse. Conta os comportamentos de valentia, a esperteza com que sabia dominar situações complicadas e mesmo a forma como resolvia os casos de injustiça que lhe eram apresentados e dele dizia: este Rui Freire era um chefe de grande valor e afortunado na guerra. Ouvi isto dizer por pessoas que serviram com ele e vi nas suas crónicas muitas maravilhas, praticadas principalmente contra os árabes, uma raça guerreira entre os quais o nome deste capitão suscitava grande terror. Para se sossegar qualquer criança desinquieta ou chorona, era suficiente pronunciar o nome de Rui Freire para ela se calar. E com isto me calo. Muito obrigado. Muito bom.